Agradeço, obviamente, o convite que me foi dirigido, pelo que é para estar aqui presente. Eu sou vizinho, sou da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas é sempre com enorme prazer que estou aqui no ISCTE. Aliás, acho que as últimas 3 conferências que fiz foi aqui precisamente no ISCTE. Agradeço também ao João Pedro por ter feito de forma exemplar a história, e não é a história recente, é basicamente a história integral de todo o movimento de análise à concorrência fiscal internacional e de reação à concorrência fiscal internacional. E, de facto, o momento crítico foi 1997-98, ou seja, foi esse o primeiro momento em que as diversas instâncias, nomeadamente ao nível da OCDE, tomaram consideração. Também gosto de salientar um aspecto que o João Pedro referiu. De uma primeira perspectiva de análise assente no combate às taxas reduzidas ou às estratégias políticas dos diversos Estados, passou-se num determinado momento para uma outra prioridade, a troca de informações. Ou seja, hoje em dia, mais importante ou mais relevante que atacar as estratégias fiscais, as soberanias, não é? No âmbito da soberania tributária dos diversos Estados, está a troca de informações. Hoje em dia, com o mundo em rede, com toda a informação em rede, a informação é crítica. E outra coisa que eu gostaria de suscitar, que o João Pedro referiu, é que, ao nível da concorrência fiscal e das estratégias de otimização fiscal, a taxa é, se calhar, o menor dos aspectos relevantes. Existe toda uma multiplicidade de variáveis que podem ou ser utilizadas pelos diversos Estados e pelas próprias empresas. Eu não gosto de dizer que elas são multinacionais, elas já são plurinacionais, porque, efetivamente, elas, como disse o João Pedro, situam-se na globalidade do espaço mundial e produzem, em termos concretos, utilizando os melhores recursos em cada jurisdição. Mas, basicamente, eu queria salientar aqui um aspecto. Eu contava no Ministério das Finanças, inicialmente, como adjunto do professor Sousa Franco, em 95, 96, estava a estudar esta matéria. E vinha da faculdade e, obviamente, tinha uma perspectiva muito dogmática. Não é? Isto é o race to the bottom, estamos a falar, efetivamente, no início dos fóruns, fora da União Europeia sobre este aspecto, estávamos todos ainda a palpar um pouco de terreno, mas havia sempre aquela sensação de luta contra o Armageddon. E, efetivamente, tenho estado a acompanhar em diversas instâncias, quer na ordem académica, quer na parte profissional, quer do lado do governo, do lado do setor privado, tenho estado a assistir a todos estes movimentos e, de facto, eu chego a uma conclusão, não é? E é isso que eu quero contribuir hoje. Efetivamente, a concorrência fiscal é má, não é? É nociva, é em si mesmo a tentatória da sustentabilidade dos Estados, numa ótica geral. Isto é uma conclusão que é, obviamente, unânime, mas depois, obviamente, a partir do momento em que nós não temos uma ação coligada, uma ação concertada, temos, efetivamente, temos aqui um dilema do prisioneiro, não é? Ou seja, a teoria dos jogos pura. O que é que isto significa? Quando nós não temos uma concertação e não há um modelo de autoridade superior que obrigue os Estados a fazer determinada situação, basicamente eles tentam utilizar a estratégia que lhes otimize a solução para o seu Estado. E aqui, efetivamente, o que é que nós verificamos? Verificamos que todos os Estados especializaram, apesar de poderem não ser considerados paraísos fiscais, mas todos os Estados especializaram-se numa determinada área de concorrência fiscal. O Reino Unido, a City, é um paraíso fiscal para o setor financeiro. Espanha, com o seu sistema das ETVs, é um paraíso fiscal para investimentos na América Latina. A Dinamarca é um paraíso fiscal para investimentos no imobiliário. França é um paraíso fiscal para investimentos em investigação e desenvolvimento. Ou seja, todos os Estados. A Áustria é um paraíso fiscal também para holdings. Ou seja, por exemplo, a Simpor é detida por uma holding austríaca, em termos de investimento brasileiro. Ou seja, todos os Estados se especializaram em determinado tipo de elementos de concorrência fiscal. E não é por causa disso que eles são paraísos fiscais. Pronto. E aqui a questão é clara. E porquê que isto acontece? Porque aqui, em termos de fiscalidade e de direito fiscal, nós estamos no campo da realpolitik. Qual é a realpolitik aqui? É basicamente arrecadar receita.
Ou seja, a questão essencial é que nós temos aqui um fenómeno. Os Estados utilizam sistemas de concorrência fiscal não para erudir a sua base tributária, mas para arrecadar receita. Portugal fez isto. O regime dos residentes não habituais, quando foi criado, quando eu era secretário de Estado, em 2008, qual é o objetivo dos residentes não habituais? Basicamente é dizer, primeiro não vale a pena nós estarmos a criar benefícios que não façam sentido em termos estruturais. Qual é o ponto de partida? Portugal é um bom país para viver. Este é o modelo de base. Não havia incentivos, ou não havia um sistema de incentivos generalizados a individuais. Nomeadamente, todos os países estavam centrados na concorrência relativamente a empresas. Por que não criar um regime de incentivo a residentes habituais? Vamos fazer uma análise. Qual é o regime, qual é a receita de não residentes de IRS em Portugal? Zero. Ou seja, havia zero de residentes. Qual é a receita fiscal agora de residentes não habituais? Já ultrapassa as dezenas de milhões de euros. Ou seja, na prática, nós criamos um regime de incentivo, não é? Que se traduziu num aumento da estrutura da receita. Fazendo o quê? Congregando uma vantagem competitiva e comparativa do nosso país com um regime fiscal mais apropriado. E atenção, ao contrário do que se diz, o regime dos residentes habituais não é um regime de total isenção fiscal. Não é? É um regime que se traduz numa tributação efetiva dos rendimentos gerados no território português, e eu já vos vou dizer qual é a lógica disto. Para quê? Porque basicamente a ideia era criar uma onda, ou seja, nós sabíamos que Portugal ia ser um país atrativo, as pessoas gostam de cá estar, temos turistas, mais tarde ou mais cedo eles queriam estabelecer em Portugal. Quem? Quem tivesse maior valor acrescentado ou aqueles que tivessem mais disponibilidade de tempo, a questão dos reformados, não é? Em termos de... Para quê? Para rentabilizar as infraestruturas que nós temos. E na última sessão falávamos da questão da rentabilização das infraestruturas. Quais? Infraestruturas de saúde e todas as infraestruturas de suporte, ou aquele turismo residencial em época baixa. Ou seja, quando, na prática, porque é mais barato estar em Portugal na altura do inverno do que estar a pagar a conta de energia para aquecimento ao nível dos países do centro da Europa. Ou seja, esta era a estratégia de definição. Obviamente que depois teve grandes bloqueios, não é? Só o formulário para ser aprovado demorou 2 anos. Ou seja, após a aprovação do regime, depois ninguém confiava, Portugal não é propriamente um país confiável em termos de estabilidade e de segurança das normas, e passado 10 anos começa a ter os seus resultados, como podemos ver agora pelas notícias consecutivas nos meios de comunicação social. Por isso, Portugal também desenvolve estratégias de concorrência fiscal. Isto é nocivo? Repare, nocivo é tratado de forma equivalente situações que são diferentes. Imaginem um mundo totalmente neutro em termos de estratégia de concorrência fiscal. Imaginem um mundo CCTB, ok? Porque há uma iniciativa da Comissão Europeia que é o CCTB, que é a Base de Tributação Consolidada do seu interesse, que é basicamente harmonizar todo o regime de tributação das empresas. Imaginem que tínhamos um regime unitário, universal, a nível nacional. O que é que isto originava? Originava, obviamente, uma concentração das estruturas de desenvolvimento e de investimento nos países onde a riqueza já está mais concentrada. Ou seja, num mundo que é totalmente neutro e equivalente em termos de soluções, as decisões de investimento iam seguir a teoria das redes. Zonas de alta densidade, zonas de maior criação de riqueza. Ora, eu tenho que ter uma política de descentralização. Como é que se faz isto com as políticas de descentralização? Através, obviamente, dos regimes de incentivo. Qual é o regime de incentivo mais eficiente? É o regime de incentivo fiscal. Porquê? Porque o sujeito só beneficia se tiver lucro. Ao contrário do regime de subsidiação positiva, que ele recebe mesmo que não produza. Ou seja, o sistema de incentivo nos lucros é favorável nesta própria perspectiva. E que se começou a desenvolver este modelo de subsidiação. Por isso, obviamente, que nós temos aqui campo. Quando o João Pedro falou ainda há bocado que os regimes comunitários de incentivo, eu acho com muita piada agora aquelas notícias sobre Malta, não é? Descobriu-se agora que Malta tributa a 5% os rendimentos. Isso é algo que já foi analisado no relatório da Comissão Pirimarrolo, já foi analisado ao nível da OCDE, já foi aprovado ao nível de todos os ECOFINs pelo menos por 3 vezes, e já foi, ainda por cima passou o escrutínio da Direção-Geral de Concorrência, e que ainda é mais rígida que qualquer um destes fóruns que aqui estão. Ou seja, na prática estamos a falar de um regime
que foi altamente escrutinado, aprovado pela Comissão, pelo Conselho de Estado, que é efetivamente o regime, que é a entidade mais radical que existe na garantia da estabilidade e da equivalência concorrencial entre os Estados, assentando a sua atividade não num princípio de discriminação positiva das zonas menos desenvolvidas, mas numa ótica quase de padrão de igualdade de tratamento das diversas, porque eles dizem que não se preocupam com problemas de mercado interno, o que querem é garantir a igualdade concorrencial entre as diversas jurisdições. Por isso, obviamente, isto que está estabelecido é um mecanismo de política normal que tem sido desenvolvido, que tem sido escrutinado e que tem sido aplicável. Portugal, obviamente, desenvolve a sua estratégia, no caso dos bens habituais, ou de outras coisas, o regime de incentivos fiscais ao investimento, onde nós tínhamos investimento pesado em Portugal. Agora, o que é que eu critico? Eu critico duas coisas que o João Pedro não referiu. Eu critico o modelo de harmonização fiscal comunitária e critico os modelos teóricos do direito fiscal internacional. Porquê? Porque, basicamente, quando nós estamos a falar da harmonização fiscal comunitária, nomeadamente a diretiva mães-filhos, a tributação de juros, royalties, todos os movimentos de harmonização comunitária, nós verificamos que toda a construção dogmática e teórica das diretivas assentam na alocação do poder de tributar ao país de residência, ou seja, ao país da sede, ou seja, basicamente ao país de origem do capital. Ou seja, são os países do centro da Europa que invariavelmente têm o direito a tributar primancial relativamente a estas estruturas. E os países da orla são países que não têm essa capacidade, ou seja, basicamente é o princípio da neutralidade das exportações do capital, que foi uma coisa que nos incutiram há cerca de 30 anos no direito fiscal internacional e que se mantém ainda hoje. Basicamente a teoria é esta, já que os países do centro da Europa prescindiram do seu capital para investir noutras jurisdições, não é? Beneficiaram estas jurisdições em desfavor do seu desenvolvimento interno, por isso são eles agora que têm o direito de tributar os rendimentos que são gerados noutras jurisdições. Ou seja, isto foi um princípio que está nos manuais de direito fiscal alemão, nos manuais de direito fiscal holandês, nos manuais fiscais portugueses, e que efetivamente congregou todo o modelo de harmonização comunitária. Não é por acaso que os países da orla se verificaram numa situação de carência de receita fiscal. Porquê? Porque com esta progressiva harmonização, os países em redor foram vendo a sua base erodida. Aqui não estamos a falar de estratégias de concorrência fiscal, estamos a falar de dogmáticas profundas de teoria fiscal. Quando nós falamos, e repare, isto tem que ser repensado. Porquê? Porque, obviamente, hoje em dia, e este é o segundo modelo, o elemento de conexão essencial não pode ser residência ou sede ou direção efetiva, que é um modelo que assenta a base erosion e profit shifting. Não é? Nós continuamos a saber quem é que é o beneficiário efetivo. Eu não quero saber quem é que é o beneficiário efetivo. Eu não quero tributar o beneficiário efetivo. Eu quero tributar o rendimento e a riqueza onde ela é gerada. E se eu for tributar onde ela era gerada, eu não quero saber quem é que é o beneficiário efetivo, porque ela é tributada no local da geração, do facto económico. E esta é outra questão. Agora, quando nós falamos de concorrência fiscal e deslocalização de empresas, estamos a falar de ficções assentes em critérios de residência e critérios de direção efetiva que são móveis. Esses critérios são móveis. Eu posso ter acesso à direção efetiva aqui em Malta ou nas Cayman. Mas eu sei onde é que a atividade é gerada. A atividade real, a atividade concreta. E é a atividade real e concreta que gera o facto tributário, que gera o imposto. Ou seja, esta alteração, mas se nós não fizermos esta alteração conceptual ao nível da própria estrutura e da configuração dos sistemas de direito fiscal, reparem, e o Base Erosion Profit Shifting é meritório, mas é de novo estendermos o critério da residência. O beneficiário efetivo é de tentar descobrir onde é que está o beneficiário efetivo. Se eu tributar no momento da geração e no local da geração, eu não preciso saber, porque ele é tributado no momento do facto económico. E a questão é esta, eu tenho que ligar a realidade da tributação ao facto económico gerador do evento. Um bocado como o IVA agora nas telecomunicações, que se passou para o local de consumo, quando antes era preciso um único registro na sede de um determinado país da União Europeia. Se eu conseguir, se a teoria fiscal conseguir dar este passo de tributar numa base territorial ou numa base de fonte produtora, então resolveremos inevitavelmente todos os problemas relacionados com a prática de concorrência fiscal, com
a alocação do direito tributário precisamente no sítio da geração do rendimento e da realidade económica. Por isso, ou seja, eu acho que é preciso repensar um pouco toda esta estrutura, não é? Sob pena de nós, daqui a 20 anos, continuarmos a manter, o João Pedro fazer uma outra apresentação num outro fórum das políticas sociais, a continuar a dizer, agora temos a troca de informação e daqui a 10 anos começámos a utilizá-la, porque uma coisa é ter informação, outra coisa é utilizá-la. E pronto, era só isto para a minha intervenção.